Estimados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, especialmente os leigos da comunidade luterana São Paulo, também as nossas comunidades São Paulo e Jesus Redentor, e todos os irmãos e irmãs de outros lugares que porventura vierem a nos assistir. Eu convido a todos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a segunda carta de João em Apocalipse, a segunda carta dirigida à igreja em Esmirna. O autor é João, só para relembrar. O apóstolo João está deportado por causa do evangelho na ilha de Patmos, perto de Éfeso e de Mileto, lá na Ásia Menor, mas numa ilha, deportado, preocupado com as igrejas da Ásia Menor. Jesus Cristo, exaltado, aparece a ele e dita para ele cartas para 7 lugares. Estudamos na semana passada a primeira carta à igreja de Éfeso e hoje queremos estudar a segunda carta à igreja de Esmirna. Enquanto a carta da igreja de Éfeso aborda um problema interno dos cristãos, ou seja, o esfriamento gradativo do seu amor, a carta à igreja em Esmirna, ela aborda um problema externo principalmente, a perseguição que os cristãos estavam sofrendo e sofreriam dali para frente pelo fato de serem cristãos. É uma prova muito grande pela qual eles estão passando. Mas para nós introduzirmos a carta, eu acho que nada melhor do que ler a própria carta. Ela é curtinha, me acompanhem na linguagem de hoje. Mensagem à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Até aqui esse texto. No primeiro versículo, Jesus Cristo se apresenta, como ele sempre faz, e também o destinatário. Ele diz ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Anjo quer dizer também mensageiro, é o ministro da palavra. Hoje nós diríamos o pastor da igreja. E quem diz isso? Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, como está em Apocalipse 1, versículo 8. Princípio e fim, assim Jesus se chama aqui. Alfa e ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego, quer dizer, para englobar tudo. Eu sou então o primeiro e o último, estive morto e eu estou vivo. Que consolador é isso aí. Jesus Cristo é o princípio, é o primeiro, ele é junto com o Pai e o Espírito Santo também o Criador. Ele viveu antes de todos os tempos. Ele é a palavra de Deus. Depois ele se fez carne da Virgem Maria. Mas ele é o eterno, todo-poderoso Deus. E que não tem fim, o ômega, o princípio e o fim, na verdade, o eterno. Esse Cristo exaltado, o eterno, diz que eu estive morto. Como é bom relembrar isso, que Cristo se fez homem, veio a essa terra, cumpriu a lei por nós, padeceu, sofreu e morreu, mas não ficou na sepultura.
onde ele pagou por todos os nossos pecados para nos dar vida eterna. Eu estive morto, mas eu estou vivo para sempre. É esse Cristo, o eterno Deus, o nosso Salvador e Senhor, que diz ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Esmirna, aos pastores aqui das nossas comunidades, das igrejas de hoje, escreva o seguinte. E aí vem a carta propriamente dita, um grande alerta quanto à questão da perseguição. Os inimigos citados aí, que diz que são judeus, mas não são, mas na verdade os judeus legalistas, incrédulos, que muitas vezes caluniavam os cristãos junto às autoridades romanas, para que as autoridades os perseguissem e eventualmente até matassem. Eles instigavam também a opinião pública contra os cristãos. Em muitos lugares aconteceu isso, aqui em Esmirna também. E quando diz que vocês são pobres, mas vocês na verdade são ricos ou empobrecidos antes, muitas vezes os cristãos, quando eram perseguidos, eles tinham seus bens confiscados, eles ficavam praticamente sem nada. Isso era terrível, era uma prova muito grande na fé. E isso acontece por instigação daqueles que são judeus, mas não são, ou na outra versão da Bíblia, eles são sinagoga ou igreja de Satanás. Na verdade, então, o grande inimigo não são as pessoas, quem está por detrás de tudo isso é o próprio diabo, porque ele tem ódio à palavra de Deus, ele tem ódio a Cristo, ele tem ódio àqueles que pertencem para Jesus. Mas o Senhor diz para eles, vocês são muito ricos, vocês são enriquecidos espiritualmente, vocês são pessoas que têm sido provados e vocês estão firmes na sua fé. E aí no versículo 10, Jesus Cristo continua encorajando eles. Ele diz que vocês serão provados, vocês serão tentados, o diabo colocará alguns de vocês na prisão, mas isso durará 10 dias. 10 é um número exato, número de totalidade, mas também dá a impressão que se fala dias contados, relativamente curtos. Verdade que nas primeiras décadas do cristianismo, no primeiro século, no início, havia muita perseguição. E Deus permite isso, como a história de Jó. Nós estamos lendo em algumas devoções ultimamente sobre Jó, e o Jó, ele foi muito maltratado pelo diabo para se revoltar contra Deus, mas ele permaneceu fiel. Deus permitiu até certo ponto o poder do diabo se manifestar. E a Abraão, nós temos aquela história do seu filho Isaque, que ele teve na sua velhice, e Deus pediu que ele o apresentasse a ele num sacrifício. Isso está em Gênesis 22, a partir do versículo 1. Mas quando Abraão ia matar o Isaque, Deus não permitiu. Ele disse, Abraão, chega, você passou no teste. Assim, Deus não tenta alguém para o pecado. Quem diz isso é o apóstolo Tiago. Tiago, no seu livro, capítulo 1, versículo 13, nós não somos tentados para o pecado por Deus, mas nós somos provados por Deus. E Ele permite que o mal nos atinja. A prova dos crentes de Esmirna, ela tem então os dias contados, os dias encurtados. Isso é consolador para nós saber que as tentações, ou as provações, melhor dizendo, elas também sempre têm começo, têm meio e têm fim. Eventualmente, diz o texto, alguns deles poderiam até morrer por causa de Jesus. Não é só morrer de velho, não, morrer na perseguição, como em muitos casos aconteceu, como ainda acontece em muitos lugares no mundo, que cristãos ainda hoje são mortos. Aqui vocês, sobre essa provação toda, me permitam um adendo, uma atualização, algumas considerações sobre os dias de hoje, dessa pandemia Covid-19. Ela também tem sido uma tentação e uma prova muito grande para os cristãos. Eu diria que é uma tentação física na nossa saúde. Nós somos tentados a reclamar
nos revoltar contra pessoas, mas em última análise contra Deus. É uma tentação mental, na nossa mente, na psique. Muitos têm medo até de enlouquecer, né? De sair, ficar fora de si. É uma tentação espiritual. Somos tentados a duvidar do amor de Deus. Como assim uma pandemia no mundo inteiro se Deus ama o mundo? É uma tentação, é uma prova. É uma tentação também nos nossos relacionamentos, na convivência com as pessoas, sobretudo com aqueles que estão mais perto de nós e entre os irmãos da família da fé. Como é que nós ficamos nos relacionamentos? Nós chutamos o balde? É uma tentação. É uma tentação econômica também, principalmente para quem tem perdido muito dinheiro. Com muita gente isso acontece. Como ficar fiel a Deus nesse caso? Né? Nós somos tentados a amar os nossos bens, a ter dificuldade de nos desfazer. E com os nossos bens, amar o próximo, nós somos tentados a não fazê-lo. E é uma tentação também política de confundir igreja com Estado nesses dias. Então, de toda essa Covid, ela tem sido uma prova muito grande para nós cristãos também, para ver a nossa persistência, a nossa paciência e a nossa fidelidade para com Deus e para com Jesus Cristo. O Senhor disse aos cristãos de Esmirna e a nós: não tenhas medo do que vais sofrer. Não tenha medo do sofrimento que virá. O Senhor não promete para nós a ausência de tribulações. Mas Ele também diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a sua permissão. Tudo está no seu comando. A perseguição ela serve para nos fortalecer na fé, assim como o ouro é purificado pelo fogo. A fé é provada na escola da perseguição. Eu grifei essa frase quando eu li ela de um comentarista. A fé ela é provada na escola da perseguição. Aos que ficam leais ao Senhor Jesus será dada por graça, isso não é só uma promessa vazia, a vida plena, a vida eterna. Isso é repetido no último versículo, onde é enfatizado: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. É lógico que é assim. Ouçam então, prestem atenção. O que é prometido? Os que conseguirem a vitória, ficar fiéis a Jesus até o final, não sofrerão o dano da segunda morte. Segunda morte é a condenação eterna, é a morte eterna. Em Apocalipse 21, versículo 8, o inferno é chamado de lago de fogo e enxofre. Desse dano nós não vamos sofrer. A morte temporal, a morte física, passaremos por ela, mas ela é, na verdade, a entrada para a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não nos prometeu o céu na terra. Isso é um grande embuste, é um embuste da teologia da prosperidade. Deus disse que estaríamos debaixo da cruz. Jesus Cristo diz que nós devemos segui-lo carregando nossa cruz. Também da perseguição. Hoje muito se fala sobre perseguição aos cristãos, sobretudo da verve comunista, e de fato isso acontece. O comunismo ele não dá tréguas para os cristãos. Temos que orar pela libertação dos cristãos, sim, mas ao mesmo tempo nós temos que cuidar para não alimentarmos um ódio contra um ou mais povos, contra determinadas raças, tribos, línguas, nações. O nosso grande inimigo é o diabo que instiga as pessoas contra nós. Jesus disse também que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então nós cristãos não podemos entrar nessa de alimentar ódio contra determinados grupos,
determinadas pessoas. Que todos nós tenhamos a certeza de que Jesus Cristo, que se apresenta aqui como autor da carta, Cristo exaltado, o autor e consumador da fé, diz um outro autor, ele nos ampara, ele nos defende, nos carrega, não permite que sejamos provados além das nossas forças, e nas tentações, junto com as tentações, ele nos dá o livramento. E mais do que isso, ele nos garante, porque ele já preparou para nós a vida plena, a vida eterna com Deus. Que Deus, Espírito Santo, então, nos ajude, nos mantenha fiéis nestes tempos do fim. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais esta carta que tem tanto a dizer para nós. Na verdade, ela foi e é endereçada para nós. Senhor, nós sabemos que também somos tentados, nós somos provados em nossa fé. Não permita, Senhor, que duvidemos do Teu amor, do Teu poder, da Tua presença em meio às provações do dia a dia. E não permitas que as tentações para o pecado nos derrubem, tentações do diabo, do mundo e da nossa própria carne. Que nós resistamos firmes nas tentações. Não nos deixes cair em tentação. Abençoa, Senhor, os nossos leigos, nossas comunidades, todos os membros, todas as famílias, todos nós, todos que nos escutam neste momento e o mundo inteiro. Em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.